Começar a gravar, pessoal. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Estamos dando continuidade aqui ao nosso aulão de língua portuguesa do IFPE e hoje a gente vai finalizar a segunda prova de língua portuguesa da temporada. Olha aí, estamos evoluindo. E vamos finalizar só alguns comentários sobre a sétima questão para partir para as próximas. Como a gente estava trabalhando no anúncio institucional aí, pessoal, a gente sabe que é formado pela linguagem multimodal e a letra A, C, D e E são referentes à característica multimodal, que são o quê? Apresentar imagem, texto em formatos diferentes, trazer logomarca, número de telefone, tudo isso aí se enquadra no multimodal. E o que a gente quer saber na questão é o que está causando a função apelativa. Ou seja, o que está causando a ideia de convencimento, de pedir para você tomar uma atitude. Eu marquei a letra E. Eu marquei letra C. Mas eu tinha dito que era a letra E. B, eu falei. Os verbos no imperativo. B. Isso. Os verbos no imperativo fazem isso. Vejam só. Não, o senhor tinha falado letra E. Não falei letra E nunca. Eu acho que foi a ligação, a internet que estava ruim. Vejam só. A gente quer saber como se constrói essa função. Vejam aí. No cartaz a gente tem bullying na escola, não. E o acento de exclamação. Que é o quê? Imperativo, impondo uma ordem. Que não pode acontecer isso. Vamos fazer a diferença. Aí embaixo tem mude, está no imperativo, né? Que não pede para você tomar uma atitude. Ele já chega falando a ordem. Mude esta atitude. Não fique calado. Não traz os verbos daquela maneira, tipo assim, você poderia mudar essa atitude. Você não pode ficar calado. Ele não traz assim, ele diz mude e não fique. Que está indicando aí a ordem. Que é característica do verbo imperativo. Então, quando a gente faz a leitura... Ô, professor, você tem que qual questão? Sétima. Isso. Que a gente não então, letra B. Isso. Ela estava explicando que... Ô, professor, mas será possível colocar a mesma nota que a outra vez? Oxe, eu errei muito mais nessa. Eu também errei muito nessa. Só acertei 4 até agora. Ainda dá tempo de virar. Eu também. E eu pensando que era a mais 4 fácil. foi muito, eu acho. Que eu tinha achado mais fácil. Eu também. 1, 2... Aí nós temos o verbo no imperativo. As outras todas são questões multimodais. Né? Então, o multimodal, ele ajuda na construção do sentido. Que se travar e não der para entender, aí você avisa, tá, Cecília? E os demais também. Então, o que faz essa questão apelativa é o verbo no imperativo. Vamos lá, o texto 4. Uma tirinha. Ele sofre de um grave problema. Travou? Não. Estão vendo o slide? Tá. Tô. Ele sofre de um grave problema de autoestima. Mas qual é o problema? Pensa que é melhor do que os outros. Olha aí, a crítica social nas nossas tirinhas. Deixa eu só... Meu computador travou aqui, só um momento. Vou criar uma vaquinha para comprar um computador novo. Se quiser colocar eu junto na vaquinha, eu tô aceitando. Eu também, vice-professor. Porque meu computador só pela misericórdia. Meu computador quebrou. Quebrando. De vocês ainda tá melhor que o meu, porque o meu não tá nem... Eu espero que ele chegue até o final do ano, viu? Senão tá ruim pra gente. Não, o meu, ele já veio uma bosta, porque os do positivo não duram muito, não. O meu é positivo. É triste. Ah, professor, pois não dura muito não, viu? Nadinha. Pois é. Não me desanimem. Vamos lá. Essa questão 8, ela é referente à nova ortografia, ou seja, ela cobra um pouco de conhecimento de mundo da gente, de conhecimento de palavras. Porque algumas regras da língua portuguesa a gente sabe que a gente só sabe, não sabe explicar o como, né? Mas tem regras por trás disso.
Segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, a palavra autoestima, que foi empregada no primeiro quadrinho do texto 4, é grafada sem hífen. Isso acontece em muitos outros vocábulos, palavras. Considerando as regras para o uso do hífen em palavras com prefixos, assinale a alternativa que possui a palavra grafada corretamente, conforme o acordo. Micro-ondas. Vocês acham que micro-ondas está correto? Eu marquei essa. Mas Por quê? pra mim, micro-ondas é sem hífen. Porque é tudo junto. Micro-ondas. Eu acho que tá certo. Mas Não, eu acho que é micro-ondas é separado e com hífen. Contraindicação. Eu acho que tá errado, que é sem hífen. tá errado. É separado. Tá É errado. junto, no Não, caso, né? Pra mim. Se tá errado. Não, essa daí é com hífen. Infraestrutura é junta. É Não, essa daqui é sem hífen. autoescola. Essa. Auto tá separado, porém sem hífen. Eu marquei essa. Esse é o tipo de palavra que você, Eu marquei letra A. que você tenta se lembrar na hora da prova. Tipo assim, meu Deus, eu já passei por frente de várias autoescolas. Como era o que estava escrito? Mini saia. É junto. Vamos lá. Eu acho que é separado, mas sem hífen. Eu acho que ela é separada, mini e saia. Ela é junta. Mini saia, vamos começar de eu- baixo para cima. Ela é junta, porém, nesses casos de vogal com consoante, a gente dobra a consoante. Então, nesse caso aí, ela é mini S. saia com 2 S's. SS. Ok? Senão Ai. ficaria minisaia, né? Isso. Autoescola é junto por conta que a gente tem duas vogais aí. E não são repetidas. Então, elas podem ficar juntas, autoescola. É junto. Oxe. A mesma Autoescola, tudo grudado. Isso. A mesma coisa acontece com infraestrutura, que também pode ficar junto por conta dessa regra vocálica que eu falei para vocês. Então, micro-ondas tá certo. Contraindicação também, porém micro-ondas, se for juntar as duas vogais iguais, vai ficar um som estranho. E se a gente tirar um O, vai ficar estranho também, porque vai ficar micro-ondas. Então, a correta em relação ao uso do hífen é apenas a letra A. Ok? Travou? Até agora tu E aí? Até agora tu acertou 3? Eu também. Eu acertei 5. Voltou? Estão me ouvindo? Não, professor, é muito ruim essa. Aham. Isso é uma palhaçada, professor. A minha internet ou a questão? A questão. A questão. A prova. Eu pensando que eu ia arrasar É. nessa, mas não ia. Vamos à nona questão. Assinale a alternativa correta em relação à interpretação correta do texto 1. Na verdade, é o texto 5, tá? É. Aí, todo lugar que tiver texto 1, a gente substitui por texto 5. É porque, como eu saio pegando das questões, às vezes eu edito uma parte de cima e esqueço de editar a parte de baixo. O texto 5 associa a leitura ao desenvolvimento acadêmico do indivíduo, uma vez que a equipe de neurocientistas da Universidade de Emory monitorou as reações de 21 estudantes, os quais demonstraram um desempenho acadêmico melhor porque cultivaram o hábito de ler. Marquei essa não. Nem eu. Lembrando que quando a gente pergunta aí que representa a interpretação, é como se seria uma ideia geral junto com um resumo. Tipo assim, o que se trata esse texto? O principal assunto do texto é a divulgação dos trabalhos científicos que comprovam a eficácia da leitura nos tratamentos psicoterapêuticos, uma vez que os livros ajudam na recuperação de conflitos pessoais, como rupturas e disputas. Marquei essa não. Eu não marquei essa, não.
C. A associação entre leitura e felicidade no texto reside no fato de que, ao ler, o estresse se reduz e a inteligência emocional, assim como o desenvolvimento psicossocial, o autoconhecimento e o culto da empatia melhoram, indicando que as pessoas que leem vivem mais contentes, satisfeitas, menos agressivas e mais otimistas. Marquei essa. Marquei essa. Vamos ver aí. O texto associa a leitura à felicidade ao indicar que quem lê pode se tornar também um escritor bem-sucedido, o que é evidenciado pelo caso de Kate Otley, o qual romancista e professor de psicologia cognitiva da Universidade de Toronto. Essa daí não trata da ideia central, né? Deixa eu só mover aqui, senão eu não consigo ler. O objetivo do texto 1 é convencer as pessoas a abandonarem tratamentos terapêuticos convencionais e investirem na bibliotecoterapia. Biblioterapia. Não. Existe esse negócio, né? Deve existir, né? Existe de tudo hoje em dia. Apresentando os benefícios gerados pela leitura e divulgando o trabalho realizado na School of Life. A gente sabe que letra D e E já fogem bastante do que a gente busca na questão. Aí temos aí a letra A, B e C. Por que vocês escolheram a C e não ou a B? Por quê? Eu acho que... Deixa eu ler primeiro aqui. A letra A não é o assunto principal. É o negócio que ele monitorou 21 estudantes. Uhum. E a letra B não tá dizendo nada de tratamento terapêutico. Tá dizendo que pessoas que leem vivem mais contentes, satisfeitas, menos agressivas e mais otimistas. Professora, a letra C Eu mesmo. acho que o contexto em si traz isso. Eu acho que a letra A é só para enfatizar o que eles estão falando, tipo, para ter uma comprovação científica. A letra B Sim. é só mais uma informação. E eu acho que a letra C é que traz realmente a ideia do texto. Isso o Yane vai falar? Acho isso também. Eu acho isso também. Vamos lá. 3, 2, 1. Letra C. Pelo menos uma, né, É Suiane? muito empolgante. 3, 2, 1. Letra C. Pelo menos uma, né, Suiane? Eu vou Né? comprar aqueles negócios que solta assim, pá, quando vocês acertarem a alternativa. Começa a cair. É bom que você não vai gastar muito dinheiro comigo. Eu vou guardar. Ai, que horror. Não, eu quero usar bastante. Ler não torna os mais felizes. Última questão. E aí, alguém chegou nas 5, que é 50% da prova? Gigi já tá com 6. Eu E tu, Eu Suiane Estela? tá com 40 a pulso. Tô com 40 mesmo, é. E os demais? Vão aí falando no chat. Eu ainda não corrigi os gabaritos, mas eu vou mandar a nota sim. Porque ainda tinha gente publicando. Tinha gente colocando lá as primeiras alternativas corretas, que a gente já tinha colocado. Também, né? E eu Depois da só correção. observando. Espero que realmente tenha sido. Né? Olha, alguém falou no chat. A Rafael não sabe o quê? Não sabe o quê? A quantidade que você acertou, Rafael, você não sabe? Como assim? Eu acho que é porque ele não pegou desde a primeira questão. Ah, sim. Mas aí tá disponível. A primeira parte da prova tá disponível no YouTube pra você assistir, tá, Rafael? A Cecília tá com 7. Ah, meu Olha, Deus. Cecília aqui mais tá. Cecília tá com 7. Olha. Aprovação. Vai sair. Quero todos Eu já tinha aprovados. sido reprovada do IF. Eu quero todo mundo com Só em português. no mínimo 7. Daqui pro final do ano a gente vai fechar. Daqui pra dezembro, o último aulão, vocês vão estar assim, 10, todo mundo. Na primeira eu acertei 7. Uma foi da questão que deu Deus ponto. te ouça. Mas Vamos lá. Assinala a alternativa que explicita características correspondentes ao gênero do texto 1 e à tipologia predominante nele. Ou seja, qual gênero ele faz parte e qual é o tipo de texto. No texto 1, é um editorial e possui sequência tipológica predominantemente argumentativa, com trechos narrativos que evidenciam e fundamentam a opinião do autor. E aí? Texto 5, não? O texto. É porque eu só falei texto, não.
É porque eu não, marquei essa não. enfim, eu matei essa. Nem eu. Ninguém marcou essa, né? A gente tem um editorial. Vocês acham que ele é um editorial? Não. Pelo que a gente estudou de editorial. Não acho que seja, não. Então, se ele não é um editorial, a gente já vê que... Porque a gente viu que editorial é aquele texto que mostra a opinião de uma revista, né? De um grupo, de um jornal, de um... Como é que eu posso falar? De um coletivo de pessoas de determinado ambiente. Quase como um manifesto. No texto, no segundo parágrafo, a presença de perguntas que seriam respondidas ao longo do texto caracteriza a tipologia textual dialogal, comum em notícias de jornal, gênero do texto 1, em que várias pessoas são citadas. E aí? Marquei essa. Marquei essa não. Você acha que as perguntas causam um tom dialogal? Durante o nosso texto a gente tem meio que assim, fulano perguntou tal coisa, fulano respondeu tal coisa. Foi questão. Eu fiquei em Não, dúvida. marquei não. O texto 1 é uma carta argumentativa e apresenta sequências tipológicas predominantemente explicativas, com trechos descritivos de trabalhos científicos desenvolvidos. Marquei essa não. Letra D. Não. A predominância de uma sequência tipológica dissertativa argumentativa permite à autora do artigo de jornal que construi o texto 1 expor seu ponto de vista e fundamentá-lo através de argumentos. Marquei essa. Pra mim é a letra C. Ou letra E. Pra mim, eu marquei B. E eu D. A elaboração Eu marquei B, mas... baseada em acontecimentos é característica da crônica jornalística, gênero do texto 1, qual possui sequência tipológica expositiva e narrativa. Fiquei em dúvida entre essa também. D e E. Aí eu Vocês se marquei. lembram da característica da crônica? Não. Crônica, ela é um gênero jornalístico literário que fica entre esses dois ambientes. Meio que pega um fato do dia a dia, traz para a nossa reflexão, porém ele usa um pouco da literatura. O intuito é informar, mas não é informar como a gente está acostumado em jornais, televisivos, que passam a mensagem direta. Eles costumam meio que fantasiar um pouco para informar. A questão é fazer você refletir sobre aquele tema. Entenderam? Aham. Então, esse texto, Ler nos Torna Mais Felizes, ele trata de uma crônica jornalística, que é fazer vocês pensarem sobre o ato de leitura e como ele reflete na vida de vocês, de todo mundo, né, que pratica leitura. Então a letra E durante o texto, além de ser uma crônica jornalística, né, tem esse intuito de informar, fazer você pensar, trazer toda aquela linguagem, e ele também apresenta as sequências de exposição e narração. Então, letra E. A professora, não sei se eu ri ou se eu choro. É melhor rir, né? A pessoa, gente, quando eu participava de aula, eu ficava rindo. Aí vem essa. Eu errei 4, velho. Foi muito ruim esse. Na outra eu tinha errado só 2. Mas aí relaxa. A gente vai. A gente talvez demore um pouquinho mais a ter um aulão agora, porque a gente tem que focar um pouquinho em um projeto que a gente possa vir a desenvolver nos próximos meses, que é o Sarau. Já vai ter. Online? Isso. A gente Sarau online. Professor, A gente tá o senhor tentando. tá doido, A é? gente tá tentando, na verdade. O Estela tá gravando. Eu sempre fico assim com vocês, quando vocês falam. O senhor Eu tá acho, doido. mano. Mas aí não é nada confirmado, entenderam? Mas aí a gente foca um pouco no livro para, caso venha a ter, não atrasar o nosso conteúdo, porque a gente vai trabalhar 2 assuntos, né? Para não ficar puxado. Mas aqui para o final do ano eu ainda pretendo fazer uns... Deixa eu ver. Setembro. Outubro, novembro, dezembro, dá para fazer uns 4 aulões ainda. E sem falar dos de redação, que a gente tem que fazer também, ok? Aí, se o senhor fosse fazer o sarau, ia ser pelo Zoom? Ainda bem que o chat Ô, professor. Não, gente, seria assim, a gente tá vendo como poderia acontecer, entendeu? Se encontrar uma maneira, ok. Fazer o sarau no parque, no ar livre. Um espaço. A outra. Ao ar livre. Olha, cada ideia. Lembrando que eu ainda tô em busca do meu aluno que faz TikTok, que não apareceu. Gigi,
É eu o só quê? não posto. Eu posto meus privados, mas não posto pra todo mundo ver, não. Tô precisando de um aluno Eu também não TikToker. posso, não. Vou parar de gravar aqui. Tá, pessoal que assistiu a gravação. Muito obrigado. Amo vocês.